Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é muito prazer. Eu sou Marcelo Grippa, estamos aqui de novo com a segunda edição do episódio do podcast Revenue Club, né, que é um podcast sobre geração de receita de forma eficiente, rápida e principalmente consistente, que é o que todas as empresas buscam, né? E esse é um assunto que a gente costuma dizer que é muito direcionado, né, para CEO de empresas de tecnologia que precisam organizar e impulsionar suas áreas de vendas e também para as pessoas que trabalham com vendas, né, num cargo executivo ali, querem ascender, querem se tornar o CRO, que é o Chief Revenue Officer, que é essa posição que vem ganhando tanto destaque no mercado, e a gente vai falar muito disso hoje também. Então estou aqui com o André Luiz Seixas, que é CEO da Sales Disruption e também CRO sob demanda. André, muito obrigado pela sua participação. Tudo bom, Marcelo? Mais uma vez aí. Isso aí. E o Gabriel Padovani é nosso convidado nessa edição. Ele é Country Manager da Shipper Brasil. Padovani, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, Marcelo. Nós te agradecemos. Vou aproveitar então, Padovani, conta um pouco da sua trajetória aí. Depois eu vou passar para o André para a gente ambientar o nosso bate-papo. Legal. Bom, eu comecei no setor bancário, trabalhei 10 anos num grupo grande, aí trabalhei na Espanha, Colômbia, depois passei pelo setor imobiliário, setor de distribuição de bens de consumo, passei por um grande atacadista brasileiro e agora eu estou há 1 ano na Shipper e lançamos a operação do Brasil há 9 meses aqui. E bom, daqui a pouco a gente conta o que é a Shipper, tá? Fazer uma pausa estratégica para o André falar da trajetória dele aqui também. Bom, eu tenho 25 anos de tecnologia na área comercial, trabalhei em empresas como IBM, HP, AWS, Accenture e algumas startups inovadoras aqui no Brasil, no Chile e na América Latina. Na verdade, no Chile e no Vale do Silício. E hoje fundei minha empresa porque eu vi um gap muito distante entre maturidade de vendas e empresas de tecnologia que normalmente tem aqueles jovens nerds muito bons que eventualmente precisam de ajuda para vender mais os seus produtos que são excelentes. Então aí há 5, 10 anos no mercado, basicamente com técnicas de pura indicação. Né? E eu venho para complementar esse gap para ajudá-los a vender mais e a prosperar e atingir seus objetivos. Ah, legal. Antes da gente entrar então no case da Shipper, André, vamos falar um pouco sobre o mercado, né? Você como Chief Revenue Officer sob demanda, né, ajuda empresas a estruturarem, né, todas as estratégias de receita, né? E quando a gente fala sobre isso, a gente pensa também muito em growth e operações e tudo isso junto, rumando para o mesmo lugar, né? Conta um pouco da sua experiência, você tem apoiado empresas de tecnologia, explica a importância do CRA nesse contexto de crescimento e expansão acelerada de negócios. Boa. Antes eu vou passar um histórico do como surgiu a profissão. Né? O Chief Revenue Officer ele surgiu do advento de cloud, né? Porque as empresas de software, antigamente elas vendiam licenças de software, as empresas ou as pessoas instalavam esses softwares nos seus equipamentos e com o advento de cloud, as empresas mais espertas resolveram dar mais valor aos seus clientes e oferecendo os serviços dela como uma assinatura. Né? E isso fez com que a dinâmica da venda e do marketing se transformasse totalmente numa dinâmica de administração de receita. Então, algumas empresas também espertas falaram o seguinte, a gestão aqui de marketing e vendas mudou. Então, eu tenho que mudar também a pessoa responsável por gerir todos os processos também. E aí veio o Chief Revenue Officer, que começou que na verdade é um generalista, e ele conhece muito bem de marketing, de vendas e de customer success principalmente. Ele é responsável por definir essa estratégia comercial de forma que não tenha fricção entre essas áreas comerciais e toda uma estratégia aí comercial que eu vou falar ao longo do tempo, que eu já falei também, mas chovendo molhado, mas que o principal indicador dele é o LTV sobre CAC maior que 3. Né? Essas são os indicadores das empresas que têm as estratégias comerciais mais modernas do mundo e, naturalmente, as mais eficientes aí hoje em dia. Muito bem, vamos lá falar sobre a Shipper então, Padovani. O que é a Shipper, como ela atua e como ela está estruturada também. Legal, Marcelo. Vou falar um pouco antes do cenário da América Latina, onde a Shipper foi constituída. 50% das vendas de varejo
para consumidor final hoje são realizados por pequenos supermercados, mercearias de bairro. Aquela próxima que é de um dono e mais o filho, o dono e um funcionário. Então, nesse contexto, as indústrias, elas têm o go-to-market dela bem resolvido na distribuição das grandes cadeias, distribuidores e atacados. A última camada a ser resolvida na distribuição de bens de consumo é realmente a camada do pequeno varejo. Então, a Shipper, ela vem, por um lado, para resolver esse problema da indústria, né, do go-to-market da última camada, e, ao mesmo tempo, ajudar o pequeno varejista a prosperar. Porque é uma pessoa que abriu uma garagem, abriu um espaço, alugou e foi empiricamente começando a desenvolver o seu negócio. Então, o que nós fazemos? Nós somos um aplicativo de vendas de bens de consumo que nós chegamos em 24 horas nesse pequeno varejo. O que é isso? É uma revolução no mercado aqui na América Latina, chegar em 24 horas, compre hoje e receba amanhã. Né? Ele normalmente, ou ele precisa pegar um carro e ir até um atacarejo, um cash and carry, comprar, ou ele precisa esperar 4, 7, 10 dias às vezes para receber uma mercadoria, ele fica com ruptura na prateleira, ele deixa de vender aquele produto. Então a Shipper vem para resolver esse problema para os dois lados da cadeia. Tá? E como é que vocês estão estruturados em termos de operações? Bem interessante. Nós temos as estruturas nos países, né? Então tem Brasil, México e Colômbia. Tem alguns cargos que são os cargos globais aqui, América Latina, no momento. E um dos grandes cargos que a gente tem é o CRO, que ajuda a gente a manter um pace maluco de crescimento aqui semanal. A gente vai falar um pouco mais adiante. Então, aí, antes da gente entrar nesse contexto, até para todo mundo ficar na mesma página, André, explica pra gente qual é a diferença do CRO para o diretor de vendas e o diretor de marketing. Bom, mais ou menos naquela linha, né? Principalmente hoje, mais tipo de processo e mindset. Antigamente, o diretor de marketing ele não trabalhava alinhado com o diretor de vendas. Então, uma coisa... Será que você já ouviu isso, Gabriel? De o pessoal de vendas falar que marketing não gera lead qualificado e o pessoal de marketing falar que venda só tem pangaré. Sempre. Que eles só geram... Normal, que os caras não se bicam, né? Você sabe. Então, é isso. E isso é muito mais a falta de uma gestão superior, mais integrada. Né? Então, de ter objetivos integrados. Né? Então, marketing tem lá seus objetivos, normalmente totalmente desvinculados de vendas, gera uma fricção entre as áreas e isso definitivamente não é bom. Agora, quando você tem um CRO acima desses caras, ditando a estratégia comercial, você vai fazer isso, vendas você vai fazer isso e Customer Success você vai fazer isso, aí não tem muita disruptura, não tem muita fricção. E aí as coisas acontecem de forma mais integradas. Então, por exemplo, Gabriel, imagina que vendas aconteça como acontecia totalmente. O vendedor vendia a mãe. Né? Só que, eu adoro falar, o pessoal gosta. O vendedor vendia a mãe. E o CS? Qual era o produto da empresa? Era a sogra. Entendeu? Entendi. De repente você tem uma sogra legal, claro, mas eu tô falando fora da curva, né? Mas o que é ideal? O ideal é você prometer X e vender 2X. E aí o cara vai ficar satisfeito. E aí você pode fazer cross-sell, upsell, e aí entra o LTV sobre CAC maior que 3. Mas se você não tem isso definido e desenhado de cima para baixo, você deixa a área operacional definir a estratégia, aí não tem jeito. Então você tem que ter um sênior lá em cima, que define a estratégia, e não um operacional aqui embaixo, que vai fazer da maneira como ele acha melhor, e normalmente como tem sido feito até hoje em dia. Então por isso que o CRO chegou para dar rédeas aí à estrutura comercial, e muitas vezes migrar o rumo, pivotar, falar o seguinte, o mercado está dizendo, meu CS aqui está dizendo que o cliente está pedindo isso. Então, produto, vem aqui, logística, vem aqui. Vamos atender ao que o mercado está pedindo, porque a demanda está aí latente. E esse cara é um estrategista, um cara inteligente, é um cara que tem esse poder também de visão estratégica para qualquer tipo de negócio, mas principalmente para negócio que tem receita recorrente.
Perfeito. E qual é a visão do CRO na Shipper? Olha, na Shipper ela é muito parecida com o que o Seixas falou, mas ele olha transversalmente também a operação. Porque muitas vezes o nosso negócio é de varejo, né? É dia a dia ali batendo bumbo. Então, se por algum motivo a gente prometeu que vai entregar no dia seguinte um certo produto para aquele varejista, como eu comentei, que é super importante para estar na loja dele, eu preciso cumprir com a minha proposta de valor e com a minha promessa, né? Então, o CRO também, nesse nosso caso aqui, ele olha a logística e que a gente entregue a um custo satisfatório também, né? Porque o que importa ali no final é a última linha. A gente está falando de revenue aqui, né? E aí você comentou, né, daquele lance do pedido, né, da previsibilidade, do nível de previsibilidade que vocês têm hoje em dia por conta da sofisticação e da acurácia da operação de vocês, né? Sem Fala dúvida. Um pouco sobre isso. Cara, super importante a gente ter uma previsibilidade de pedido, porque hoje, por se tratar de uma empresa de varejo, distribuição rápida, ainda para bens de consumo B2B, 24 horas é rápido, né? Se nós errarmos um pouquinho na nossa previsibilidade, a gente aumenta nosso custo logístico. Ou se eu errar para baixo, para menos, eu deixo de atender a proposta de valor do meu cliente. Então, nós temos o CRO, ele olha transversalmente que todas as engrenagens estejam rodando na mesma velocidade para entregar a proposta de valor do cliente. Porque sempre a gente está olhando a proposta de valor. O que eu prometi para o cliente? Entregar no dia seguinte o produto completo. Então a gente está olhando isso e a custos, a units economics, que é o que a gente olha todo o tempo, satisfatório para isso acontecer. E como é gerir um negócio com tanto foco em estratégia de receita, né? E ainda agregando todas essas, né, essas questões que importam muito, né? Uma satisfação do cliente e tal. Como é que é o seu dia a dia, Padovani, à frente do negócio? Como é que você gere o seu time também para que todo mundo dentro dessa engrenagem esteja bem alinhado? Legal, Marcelo. Na verdade é o seguinte, a estrutura está dividida em 3, a minha estrutura hoje no Brasil. Growth, Operations e Finance. Então, são 3 diretores com boa experiência que fazem essa operação acontecer. E embaixo tem Sales, tem Marketing, tem outras coisas por baixo de Growth. Mas o principal nós celebramos todos os dias os dailies que todo mundo faz, né, que é normal, é natural. E nós seguimos 147 KPIs. Então, alguns de... Só isso. Só isso, claro. Não, se você puder falar 10 pra gente, já tá bom aqui. Não, tem alguns core, né, que todo mundo fala, que é vendas. Só que, muito interessante, a gente olha pedidos. Eu não olho venda, porque venda é um output metric. Então a gente divide tudo aqui dentro da Shipper. Não dá para controlar a venda. Isso dá para mesmo. controlar o processo. A venda vai ser natural. Isso mesmo. A venda é uma consequência. Então, nós controlamos as input metrics, como o Seixas comentou, né? Então, o que eu controlo hoje dentro do meu processo? Poxa, eu controlo que o aplicativo esteja perfeito. Eu controlo que se o cliente me pediu 10 unidades do produto A, eu vou entregar 10 unidades daquele produto. Eu controlo a hora de chegada, eu controlo o meu custo. Então, primeiro, nós olhamos essas 147 métricas, o que a gente pode controlar. E claro, tem uns output metrics que aí se juntam e ficam 174 métricas, né? Então a gente olha pedido, por exemplo. Eu posso controlar. Então eu olho muito, minha principal métrica hoje no dia a dia é pedido. Então minha operação inteira, ela está orientada a pedidos, desde vendas, aquisição, retenção, logística, todo o meu processo. Mas um divisor de águas para mim, Marcelo, foi a implantação do Weekly Business Review que nós temos. O que é o Weekly Business Review? O Weekly Business Review vem da Amazon, né? A Amazon tem essa celebração como um dos pilares de crescimento. A Amazon tem 6 grandes pilares de crescimento e esse é um dos pilares de crescimento da Amazon. E nós olhamos semanalmente todos os países e os principais diretores de todos os países olham. Nosso objetivo, então, é traçado um objetivo a longo prazo de pedidos. Esse objetivo de longo prazo é fatiado em semanas com crescimentos agressivos, outras com um pouco menos agressivos. E nós olhamos tudo
todas as métricas que estão atreladas a pedidos e o que eu estou fazendo naquela semana, taticamente, para chegar naquele número de pedidos daquela semana. Então, nós deixamos de lado algumas ações que realmente não geram muito pedido, nós melhoramos a cada semana as atividades que geram pedido. Então, como eu incremento uma atividade que semana passada me gerou 200 pedidos, como eu faço a me gerar 220 na semana que vem? Então, sempre tentando a cada semana buscar um crescimento em tudo de 10%. É isso que a gente olha. E, claro, em pedidos também. Então, quando você olha um crescimento de 10% por semana, é um negócio frenético que a gente olha KPI o tempo inteiro e conversa sobre indicador o tempo inteiro. E todo mundo tem que estar no mesmo ritmo. Mesmo ritmo acelerado. Bom, vamos falar sobre metodologia também, ferramenta, o que é que você tem usado na Shipper. Depois quero ouvir do André também o que ele tem recomendado e utilizado nos clientes que ele atende. Legal, eu acho que assim, alguma coisa básica aqui, eu falei do Weekly Business Review, falei da Amazon, e a Amazon é um case para a gente busca seguir na Shipper muito a Amazon. Então, a primeira tem um livro super, super bacana, que é Working Backwards. Agora eu não lembro os autores, depois vocês colocam aí nos comentários, etc. Mas é o livro e tem um capítulo 6, que fala de Weekly Business Review. Eu acho que eu já li umas 5 vezes esse capítulo, especificamente. Para tentar, porque você sai da zona de conforto, né, no Weekly Business Review. Então, a gente usa muita ferramenta de BI e Advanced Analytics. Então, algo para previsibilidade que você tinha citado um pouquinho antes da gente começar a conversar, a gente tem que deixar a nossa operação muito, muito ajustada e muito previsível. Então, o dia que a gente erra para muito, a gente impacta... Desculpa te cortar, eu Claro. vou até comentar aqui qual foi o nosso papo, né? A gente tava falando, mas o que acontece quando você erra pra cima ou pra baixo uma previsão? Vamos supor que você tenha estipulado que você vai vender 100 produtos hoje. Se você vender 105 produtos, o que acontece? E se você vender 95 produtos, o que acontece? Boa. Se eu vendo 105 produtos, eu não tenho a estrutura logística, principalmente de last mile, para entregar aquele produto no dia seguinte. Então eu não vou cumprir com a minha proposta de valor, ou vou ter que pagar mais caro para um transportador terceiro vir e fazer essa entrega, ou ela vai sair tarde do meu armazém. Se eu não vendo os 100 produtos e vendo 95... o que acontece no meu dia seguinte? É desperdício. Eu tenho um carro lá esperando, que vai me custar uma grana, e que eu tenho uma capacidade ociosa que eu estou perdendo naquele dia. Então, quando a gente fala de revenue, ter todas esses KPIs muito ajustados, units economics, que no final é units economics aqui. A gente olha por pedido quanto custa cada uma das linhas dos nossos units economics aqui. Então eu tenho que ter uma previsibilidade muito acurada, e a gente usa muito Advanced Analytics para isso, né? E dentro desse trabalho de Advanced Analytics, como é que você chega nessa equação dos 100 pedidos ou dos 500 pedidos? A otimização, o que é que influencia? Né? A otimização. Na verdade, você tem muitos inputs que otimizam isso. Então, na verdade, a gente vai construindo isso com o tempo. Nós chegamos onde estamos agora porque a gente errava muito há muito tempo atrás. Acho que Advanced Analytics é o quanto você consegue diminuir o seu gap diariamente, né? Boa. Então, não é acertar. Acertar é bola de cristal, é adivinhação. Aqui é diminuir gap, o quanto mais próximo você fica. Então, nós vamos entendendo que nós temos certas ferramentas de preço, de promoção, de push notification, de SMS, de equipe de rua. Então, a gente tem todo um cardápio, podemos dizer assim, de possíveis ações que, equilibrando elas, nós já sabemos pelo histórico que aquilo pode trazer os 100 pedidos naquele dia. Então, chegando a um certo momento, vou te dar um exemplo, a gente põe uma cerveja a R$ 4,99, a um certo momento, quando eu cheguei a 200 pedidos daquela cerveja a R$ 4,99, automaticamente eu subo o preço dela para quê? Para eu aumentar o meu revenue, para aquele pedido exatamente de cerveja. Um preço dinâmico, né? É um preço dinâmico. O Uber, né? Muito, muito moderno. É isso mesmo. Então, eu já cheguei praticamente a um 90% da minha capacidade instalada para aquela ação. Então, eu não vou também sobrecarregar minha operação. E aí, a partir daquilo ali, num certo horário do dia... Tem que valer a pena. Tem que valer a pena. É tudo revenue a mais, porque se o cliente realmente precisa, no dia seguinte ele tem aquele produto, mas eu tenho revenue a mais. Então, eu garanto um 80%, 85% dos meus pedidos, e depois daí para cima é só lucro. Então,
e eu tento antecipar a receita no... Muito ajuste fino, né? Mas você fica pilotando isso aí Não, diariamente? não, Como é que é? Como é que é a dinâmica de vocês? Né? Apesar de eu ficar atormentando todo mundo o dia inteiro que não tá acontecendo isso, aquilo, não tá vindo e tal, nós temos muitos sistemas automatizados já que fazem tudo isso. Na verdade, é uma combinação de algoritmos, né? E com um pouco de inteligência artificial por trás, machine learning, algumas outras coisas que fazem isso acontecer, mas sempre tem o toque humano, né? O toque humano é em que momento você para, como você treina aquele algoritmo e como você melhora ele a cada semana. Então, parte desse processo também de melhorar e crescer a operação é como eu faço melhor o que eu fiz a semana passada na semana que vem. É antigo, é melhoria contínua, Kaizen, não é gestão. Aqui não estamos reinventando, aqui a gente não está fazendo foguete. Tá fazendo bem. Tá fazendo bem as coisas que existem. Né? A gente está celebrando uma continuidade, uma cadência para tudo que acontece. Porque se deixar solto... Aliás, Marcelo, não me deixe esquecer aqui essa parte de ferramenta que tem um ponto interessante para falar. Mas antes eu queria... Eu nem falei das ferramentas, né? Desculpa. Não, você falou do Advanced Analytics. Sim, pode ser. Mas eu me lembro que eu conheci o Padovani quando ele estava na empresa anterior dele e que a gente desenvolveu uma ferramenta, um case absurdo, né, de pricing que... Você provavelmente está levando isso para Shipper. Sem dúvida nenhuma. Conta um pouco dessa eu vou falar, Martins, né? Vamos falar. Eu estava no Martins na época. Eu era o diretor do Data Lab, é um laboratório de dados que o Martins... CDO, né? Você é CDO. Isso. O Martins, para quem não conhece, é o maior distribuidor de bens de consumo da América Latina, tá? Vende aí mais de 7 bi de reais por ano, tá? É uma potência. E todo mundo conhece no mercado. Então, o que nesse case bem interessante nós entendemos como nós conseguíamos a cada pedido capturar centavos a mais em cada pedido, trazendo o preço exato para cada perfil de cliente. A gente tinha um modelo que chamava Win Less to Pay. Então, quanto que aquele cliente está disposto a pagar por este produto naquele momento? E não era uma diferença absurda, era uma diferença de centavos, mas imagina centavos em milhões de transações, isso trazia milhões de reais por mês a mais no bottom line, que é o que a gente procura aqui. Então, por um lado, eu não era um CRO, mas uma das coisas das minhas atribuições era trazer receita, era olhar bottom line, como eu melhorava com Advanced Analytics a última linha da operação. E aí... Foi o projeto Quadromwave que vocês fizeram um piloto e você provou por A mais B pro Fafá, né? O falecido Fafá. Inclusive, todo mundo tem um consenso que um CTO virando um CEO, acontece o que aconteceu no Martins. Sem dúvida. Porque é decisão tomada baseada em tomada de dados. E aí, quando você tem isso na gestão... Que foi o caminho que a XP adotou também, né? O Thiago Mafra. Todas as empresas de tecnologia Amazon também, absurdamente. Eu gosto até da frase que o Fafá tinha, né? Que você falou, tá no seu WhatsApp, né? Eu vou fazer uma tradução aqui ao pé da letra. Em Deus eu acredito. Para o resto me traga dados. Era isso, né? Então, assim, era... e, na verdade, hoje na Shipper também, o Gabriel não sabe nada. O Gabriel sempre tem um viés na tomada de decisão dele. O Gabriel e todas as pessoas que estão no time vão achar que a melhor decisão é aquela, porque viveram algumas coisas, mas a situação ela é tão complexa... É tão nova que não existe, né? Todo mundo mudou muito, cada dia está mudando. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe desaprender e reaprender novamente, né? Sem dúvida. E o que é que vocês faziam 6 meses atrás que agora já estão fazendo diferente? Tudo. Tudo, né? Eu era executivo de uma fintech, era um diretor de receita, vamos dizer assim, o cargo não existia, mas era um diretor comercial, sempre buscando integrar as áreas de marketing com Customer Success para gerar mais receita para a empresa. E eu percebi que isso era um filão e também tiveram algumas coisas que aconteceram que me facilitaram tomar essa decisão de empreender, que não é simples. O Gabriel também já empreendeu, mas a gente foi sempre CLT e a gente conhece muito esse mundo, né?
Agora, voltando àquele ponto que a gente falou, lembra daquele post que a gente escreveu das ferramentas de inteligência de receita? Sim. Né? Então, hoje, essa profissão do CRO e as ferramentas de inteligência de receita estão tão sofisticadas nos Estados Unidos que já a Forrester, existe a Waiver, eu não sei direito me esqueci o nome exato, mas é tipo um quadrante mágico do Gartner, da Forrester, que foi o objeto de um post que a gente fez, que já tem os líderes desse mercado de inteligência de receita. E aí, o meu CTO falou o seguinte, não, a gente não vai buscar nenhuma dessas ferramentas, eu vou desenvolver aqui alguma coisa para o Brasil. E a gente, primeira mão aqui, eu estou dizendo que a gente vai oferecer para os nossos clientes, além da consultoria, uma ferramenta de inteligência de receita que tem um CRM e um RP integrado, tudo ajudando o cara a gerir melhor a empresa dele. Muito bom, Seixas. E você falou até no começo que a consultoria, né, o serviço que o Revenue Club presta, ele é um serviço para talvez uma empresa menor, Sim. com o pessoal que não tem tanto conhecimento, não tem uma estrutura, porque isso que eu citei agora da Shipper, pessoal, custa, tá? Não é algo... Ele custa recurso humano, ferramenta, horas, etc. E às vezes você tem uma empresa que está num outro estágio de desenvolvimento, está menor, e trazer essa experiência faz toda a diferença, pessoal. A gente toma muita decisão e tomar decisão sozinho ou em poucas pessoas... Normalmente é difícil. Então, quanto mais você tem essa pegada de crescimento, de receita, olhar a receita, claro, com ética, que isso é o mínimo que a gente tem que fazer, mas olhar a receita de uma maneira produtiva, como eu faço o meu ativo produzir da melhor maneira possível, eu acho que é isso que o Seixas está trazendo aqui para a nossa discussão. E também, nos Estados Unidos, é muito comum o C-Level part-time. Então, o cara que sempre trabalhou em grandes empresas, ele resolve, né, largar da vida de executivo, ou a vida de executivo resolve largar ele como executivo, e ele começa a trabalhar part-time. Então, imagina um CFO muito alto nível que ganha, sei lá, 100 mil reais por mês. Por que não ele trabalhar em 10 empresas ganhando 10 mil? E essas empresas menores agora tem um cara desse de alto nível, esse cara consegue democratizar o conhecimento que ele tem. É isso que eu estou oferecendo do seu ponto de vista de receita, né? E o meu cliente ideal é justamente esse, é o cara que não tem um faturamento tão alto, porque muitas vezes ele está em processo de crescimento e não tem condição de botar um CRO de mercado na empresa dele. Então a ideia é democratizar, desenvolver meu tempo, botar a minha equipe, que muitas vezes eu também faço um BPO de receita. Então eu pego todo o departamento de receita dele, todas as receitas, o meu time que vai gerar, e dependendo da demanda, isso acaba acontecendo para uma iniciativa ou para tudo, ou para a empresa dele toda. Vamos aproveitar esse gancho aí para falar sobre ferramenta, metodologia, o que é que você tem feito aí, André? Olha, assim, nessas empresas que tem um faturamento um pouco mais baixo, se você fizer o básico, do básico, já você dá um pontapé, já sobe muito os resultados. E o que é o básico do básico do básico? Cara, você tem muito dinheiro na mesa dos seus clientes bons que não te indicam. Eles só precisam de um empurrãozinho ali para ele indicar você, e você fazer isso de uma forma profissional é uma das primeiras coisas que eu faço. Um programa de Member Get Member, ou referral, ou indicação, que você consegue colocar rapidamente, mas com profissionalismo. Não pode ser, vou montar aqui Não, tem que ter com teoria, e essa teoria eu venho estudando há muito tempo e venho implementando nas empresas que eu trabalhei. O segundo é você ter você entender se o teu produto ele é muito mais voltado a grandes empresas, ou ele está mais voltado a pequenas empresas ou consumidor final. E aí, conforme ele estiver mais ajustado a empresas grandes, uma estratégia é um face-to-face, é um outbound, um account-based marketing. Quer dizer, são iniciativas mais voltadas a não é pescar de rede, é você pescar de arpão. E, quando ao contrário, quando ela tem um produto mais business to consumer ou muitos clientes pequenos, aí o marketing digital é infalível, mas você tem que fazer isso de uma forma bem certeira, porque normalmente uma estratégia dela demora uns 6 meses para começar a pegar
e o pequeno, médio empresário ali não tem muita paciência ou recursos para aguentar ali, muitas vezes, 6 meses de caixa. E você aí me lembra de uma ação e uma atividade que a gente faz muito, o que não gera receita a gente não faz. Então, vou dar um exemplo, que todo mundo faz Instagram, né? Eu não estou julgando aqui, estou dando um exemplo nosso. A gente não conseguiu achar uma maneira em 4 semanas do Instagram gerar receita. Então a gente parou de fazer Instagram e estamos dedicando as horas das pessoas que trabalhavam com o Instagram a fazerem outras atividades que nós medimos e que geram receita. Então acho que é esse o pensamento que a gente tem que trazer aqui para quem está escutando a gente. O que eu faço que gera receita? Eu tenho um recurso lá que é uma pessoa que ela está lá 8 horas por dia trabalhando, então se ela não fizer A, fizer B, e eu meço B e melhoro o B a cada semana, e depois de melhorar a B, isso se torna uma ação diária e normal do meu negócio, aí eu vou para C, vou para D, vou testando muita coisa. Esquece o A ficou para trás. É o growth na veia, né? É o growth na veia. Growth como uma estratégia, assim... você nem pensa, teste AB para tudo. E a própria fala do Padovani diz isso, né? Falou 4 semanas de teste de Instagram. E eu me lembrei que você defende muito a ideia de geração de receita rápida, né? Sim. Não é um planejamento de 6 meses, 1 ano, para ver se vai surtir efeito. Exato. Para vendas isso é muito importante, mas, por exemplo, um cargo de CDO também é muito importante. Imagina o Gabriel ser contratado lá pela Martins, ele vai falar, preciso de 1 ano para gerar um projeto aqui de data lá, um data lake, não sei o quê. Daqui a pouco o cara vai começar a dar para ele, e esse cara tá muito caro, não tá gerando... Para vendas, isso é mais grave ainda. Então, toda a minha metodologia, Padovani, ela passa por... não é inbound, não é outbound, né? É técnica de guerrilha para gerar receita rápida. Entendeu? Não importa o que é. Se é tácito que eu tenho dentro de mim, ou se está nos livros, não importa, eu vou olhar e vou ver o que vai gerar dinheiro para aquele cara ali rápido. Aí depois que começar a gerar rápido, a gente começa a pensar no médio e no longo prazo. Mas não é uma receita de bolo, eu vou implementar growth, eu vou implementar... Cara, é o que o cara precisa ali na hora. E foi o teu caso como CDO. Sim. Lá, porque esse projeto de pricing foi um negócio que gerou, né, uma receita milionária em alguns meses. Diria que é menos, né? A concepção, foi semanas. Aí a assinatura do contrato, a burocracia demorou um tempo. E gerar receita, a gente fez o processo todo em 11 semanas, né? Desde concepção até entrega, de gerar alguns milhões de reais na última linha, em semanas, né? E aí o que você estava falando, pegando a sua última fala, Seixas, muitas vezes tem coisas muito simples para fazer, né? A gente não está falando aqui nada de outro mundo, tá? A gente fala de pricing e tal, aí sim, é um pouco mais estruturado, mas numa empresa menor, tem muita coisa básica que você fizer e fizer com disciplina. Eu acho que assim, o negócio é que a palavra de ordem é disciplina. Se você pôr disciplina, se você medir e você procurar melhorar aquilo semana a semana, a qualquer coisa básica que você faz... A excelência vem disso. É isso. Você vai crescer. E aí depois você vai colocando algumas coisas um pouco mais estruturadas, um pouco mais... mais difíceis, posso dizer assim, e aí você faz a sua empresa crescer, né, dessa maneira, e o CRO vem também para dar esse caminho para olhando a estratégia e a tática nessa semana, né? Eu divido tudo em semanas, cara. Tudo é semana. Então, cara. É muito interessante isso, porque eu acompanho muito o mercado corporativo, né? Trabalho com várias empresas e aí, é uma realidade que a tomada de decisão com base em dados, ela veio para ficar, né? Mas para mim está sendo uma novidade acompanhar a tomada de decisão semanal, né? E com muitos indicadores diários, né? Sim. Isso, assim, é isso que vai ter que ter um negócio vencedor no futuro? Depende do tipo de negócio, Marcelo. O meu negócio é de varejo. Então, o varejo, ele é diário. Tem certos tipos de negócio que tem um ciclo um pouco mais longo, talvez um negócio de tecnologia, ele talvez tenha um ciclo maior, um ciclo mensal. Alguns outros tipos de negócio tem trimestral. Então, eu acho que cada negócio tem que se adaptar ao seu ciclo. Meu ciclo é diário, né? Então, eu preciso, numa semana, fazer um negócio mudar e crescer 10%. Você falou num ponto. Quando a gente voltou a se falar há um tempinho, né? Aí você falou
da moça, não sei se é moça ou profissional, que trabalha, que é uma CRO mesmo de mercado, né? Sim. E que ela é que vê de maneira transversal a operação. Sim. Você se reporta a ela se reporta a você? Como é que é isso? Não, bem interessante. Nós somos pares, tá? Nós reportamos ao CEO, mas somos pares, mas é ela que dá ela que ajuda a definir a estratégia da empresa e ajuda a dar o pace. Então ela é responsável pelo Weekly Business Review, que eu falei um pouco Então tem antes. Um CRO, Sim. Um cargo CRO na Shipper. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E olha, tá muito ligado ao financeiro todo momento, units economics o tempo inteiro. E aqui e aí se a gente fala de startup, units economics é a palavra de lei. E principalmente agora, nesse inverno que a gente tá tendo aqui das startups, é quanto você gera de receita a cada pedido, ou quanto você gasta a cada pedido, depende também do momento que cada startup está ou cada empresa está. Legal. Não. E a questão da gestão de vendas dentro dessa estrutura toda, Padovani, qual que é o peso dela dentro da estratégia de receita? Ela, hoje, na minha estratégia de varejo, ela é a mais importante de todas, tá? Porque ela é a responsável pela margem de contribuição. Então, é quem tem a última palavra. A área de vendas hoje, ela tem um objetivo de margem de contribuição e, ao mesmo tempo, ela tem um objetivo de vendas. Então, o que acontece normalmente nas empresas de varejo? Ao contrário. Não é a mesma vendas área... tira margem, né? Isso mesmo. Vendas dá desconto. Isso mesmo. É horrível isso. Então, por exemplo, a margem tá com pricing normalmente ou tá com a área de marketing, né? Depende um pouco da estrutura que define o preço do produto. E a área de vendas está lá para vender e usa a verba para queimar aquilo lá. Então, no nosso caso é o contrário. A gente colocou a área de vendas responsável por sales, pelo volume da venda em si, pela quantidade de pedidos e pela margem. Então, ele que pilota ali no dia a dia. Hoje eu vou sacrificar um pouco a margem para chegar no número nos 100 pedidos vendidos. Não, hoje dá para dar um passo atrás. Eu tive uma boa negociação com uma indústria. Então, deixando embaixo, está embaixo de growth, tá? Sales, e é um dos cargos mais sêniores que a gente tem hoje, é o time de growth e especificamente sales, que controla um pouco a operação. Quem tem o volante na mão ali é o time de sales. Hoje o mercado mudou um pouco, né? Qual era a visão anterior? A visão era do engenheiro, que montava o produto e ia para o mercado vender sem ao menos consultar se o mercado estava querendo comprar aquele negócio. E hoje vendas tem um papel um pouco mais preponderante e mentalidade. Ele vende, ele cria um produto rápido, vende, e se esse produto vender muito, aí ele constrói a estrutura. Se não vender muito, ele simplesmente cancela e vai pivotando dessa forma. Isso eu tenho visto muito, que é uma mentalidade nova de vendas que as pessoas ainda não entenderam. Eles acham que isso é aquele vendedor irresponsável, que vende um negócio que não tem. Na verdade, não. Na verdade, ele está numa empresa que pode construir qualquer coisa, só que ele não vai construir uma coisa que ele não sabe que o mercado é comprador. Então, para vendas muito complexas, ele constrói a proposta de valor junto com o cliente, ele cria a solução junto com o cliente, ele sabe que vai ter uma entrega, ele sabe que vai ter uma equipe multidisciplinar para entregar aquele negócio. Para empresas um pouco menores, isso também é válido. Só que você tem que ter uma mentalidade, a mesma mentalidade. A gente está sempre olhando para o mercado e criando soluções para justamente o LTV sobre CAC ser maior que 3, porque você pensa em vender uma vez por cliente, ele ficar feliz e vender de novo, vender de novo. Eu gosto muito do que você falou, Seixas, porque muitas vezes as pessoas elas estão apaixonadas pelo produto e não estão apaixonadas pelo problema, né? Então, a mesma coisa acontece na celebração que a gente tem das ações, né? Eu citei um pouco antes sobre o Instagram. Às vezes a pessoa está apaixonada pelo Instagram e não gera receita. A mesma coisa um produto, às vezes ela está apaixonada por um produto que não gera receita. Então, você tem que... O bebê dele, né? Você tem que ter esse desprendimento de
olhar para o futuro e falar, olha, isso aqui não me dá receita, ou eu chego até aqui com uma receita máxima e eu preciso reinventar esse produto, ou eu preciso ir para uma outra linha de produtos, ou eu preciso ir para outro setor, outro mercado, etc. Como você faz esse building block de sempre crescer receita sem estar apaixonado com o produto e sim com o problema? Isso é muito interessante, porque hoje em dia um dos mantras, né, no mercado de tecnologia é você tem que estar aberto ao risco, você tem que poder errar e tal. Mas o que vocês estão dizendo é que, a depender do negócio, a margem é tão apertada que você não pode errar. Você não tem tanto espaço para. Mas na verdade a construção do produto ele tem que ter uma margem alta para você poder justamente fazer esses testes e errar. Porque o que acontece? Já vi casos de empresa, é growth, é isso mesmo, é growth. Quanto é que você precisa de growth? De dinheiro. Tá, toma aqui o dinheiro, aí não dá certo um experimento. Aí não dá certo outro experimento. Aí o mercado dá uma caída um pouco. Não, encerra growth. Não. A mentalidade do growth tem que ser tão forte que aconteça o que acontecer, tem que estar sempre fazendo teste AB, tem que estar sempre fazendo outras coisas. Agora, mudando totalmente de assunto, não sei se a gente falou muito de Amazon, né? Eu trabalhei lá, e lá a pegada do Customer Centric é absurda. É absurda. Então, você sempre está olhando para o que o cliente quer. E não sei se todo mundo aqui já comprou coisa da Amazon, mas é difícil ficar insatisfeito você comprando uma coisa na Amazon. Só que hoje em dia, eu não sei se hoje em dia, mas é o que eu tenho visto dos gestores que eu tenho conversado com mais respeito, antes do cliente estar feliz, o teu funcionário tem que estar feliz. Porque o teu funcionário feliz, o teu cliente está feliz. Então, todas as questões de... comece pelo porquê, do Simon Sinek, de propósito, hoje ele é muito mais... Eu acredito que isso é muito mais importante, que vem antes do revenue, vem antes de uma estratégia de revenue. Então, você saber por que a empresa existe, você ter um projeto social atrás, você ter pessoas vinculadas a esse propósito, comprando ali aquela ideia, é muito mais importante essas pessoas felizes, porque aí você constrói uma empresa feliz e você vai ter seus clientes felizes. E muitas vezes também essa parte de diversidade, né? Às vezes a pessoa... eu sou homem, então só vou ter homem comigo. Ou então, não, gosto de mulher. Não, mas tem que ser diverso. Por quê? Porque o teu produto vai atender uma diversidade. Então, um time multidisciplinar, ele é muito importante para você não ter o viés. Por mais que você acha que tomar a decisão baseada em dados é importante, mas um time, uma discussão, você perde o viés. E aí é tácito, e aí é menos dados também. Às vezes você precisa ter uma pegada de emocional, né? Claro. De feeling, né? Gabriel falou do peso do humano também, né? Da decisão humana ali, né? Sem dúvida. E eu queria complementar até o que o Seixas está falando, e eu aprendi agora com o José Bonidi, o fundador da Shipper, que, na verdade, ele também quer que as pessoas se desenvolvam. Não só se desenvolvam, se tornem empreendedores dentro da própria empresa e que um dia saiam da empresa e vão construir sua própria empresa. Então ele fala isso. Ele fala isso. Ele fala, eu tenho o prazer de escutar as pessoas pedindo demissão, desligamento, para irem montar as próprias empresas. Então é sinal que toda essa estratégia que a gente está fazendo aqui hoje, ela alimentou algum profissional, ela está fazendo esse profissional de alguma maneira crescer e está indo embora e está montando uma outra empresa que pode ser complementar, pode ser concorrente, quer que seja, mas ele fica muito feliz em saber que formou as pessoas. E é uma das coisas que eu estou pegando dele também, isso daí, essa formação. De que a empresa também conseguiu atrair pessoas certas, né? Pessoas com gana de entrar, comprar o projeto e entregar os melhores resultados possíveis, né? Eu vi uma palestra recentemente, o pessoal da LoL, daquela empresa que tem aquele jogo League of Legends. League of Legends. League of Legends, é que eu não jogo nada. Eu também. Mas o pessoal lá falou que a cultura é uma coisa absurda. Primeiro, você pode tirar férias quando você quiser. Aí depois eu fui entender. Os caras criam um ambiente tão gostoso, né? Que o cara não quer tirar férias. Já é férias. Vendas está num ambiente assim, que é tipo uma praia, um escritório que é todo
né, caracterizado, tipo uma praia. Finanças é outra coisa. E o cara, não vou tirar férias disso aqui, cara. O nome disso é senso de pertencimento. Também. E você falou de cultura agora, e eu gosto muito de uma frase que ela é que a cultura come a estratégia no café da manhã. A cultura come a estratégia no café da manhã. Você pode ter a melhor estratégia do mundo, você contratar as melhores consultorias, fazer aquela estratégia de médio e longo prazo, mas se o seu time não está comprado o suficiente, não está em sinergia, não entende o propósito, como você mesmo falou, acabou, essa estratégia não serve para nada, o pessoal não vai colocar aquilo para fazer, para andar, né? Colocar aquela estratégia para andar. Então, a gente está falando de engrenagens aqui. Eu sempre, quando eu penso em tudo isso que a gente conversou aqui no podcast, são engrenagens, umas maiores, outras menores, umas giram mais rápidas, outras mais lentamente, mas é uma engrenagem que ela tem que funcionar e cada engrenagem funciona de uma maneira diferente. Você tem que saber aproveitar os melhores recursos para tirar o máximo desse recurso, né? Sem esgotar. Então esse é difícil. É um baita desafio, né? Eu queria até ouvir de vocês que são líderes, né? Enfim, que tem posições de gestão. Como é que trata? Como é que funciona o trato com as pessoas nesse ambiente mega competitivo em que você tem que mostrar resultado semanal? Como é que se engaja, né? nesse propósito maior aí? Eu trato todo mundo como eu trato a minha mãe. Começo por aí. Entendeu? E trata mesmo. Esse cara é um gentleman. Percebi porque eu conheci há pouco tempo e já está me tratando bem. Imagina, não. Trato com um sorriso no rosto. Foco no problema e não na pessoa. Então, você pode estar com o maior problema possível numa área específica com um head de alguma coisa. Eu vou ter 3, 4 ligações pro cara por dia para saber o que tá acontecendo, o que ele tá fazendo diferente, como tá fazendo. Tua equipe te adora, né? Aquela equipe lá do Martins te adora. Sim, o pessoal aqui... Eu tenho um bom relacionamento com o pessoal, mas é a minha maneira. E tem outras pessoas que eu conheço que não são assim. Mas tá tudo bem. E tá tudo bem. Cada um tem um jeito de ver a vida e eu vejo dessa maneira. Eu trato como eu gostaria de ser tratado, como eu trato a minha mãe. Então, esse é o primeiro ponto. É foco no problema e não nas pessoas. Tratar bem as pessoas terem claro o que elas têm que fazer, os objetivos. E a hora que o negócio não tá dando muito certo, você chama a pessoa pra um papo amigável. Marcelo, vem cá, cara. Transparência, né? Transparente, cara. Ó, seguinte, hoje é dia tal, hora tal. Cara, a gente não tá conseguindo chegar nesse objetivo, ou tá acontecendo isso. Vamos fazer o seguinte, cara. Você tem 15 dias para mudar o seu comportamento, ou mudar ou mudar os KPIs, etc. Senão, cara, não vai rolar, a gente tá junto mais. Então, assim, de uma maneira muito transparente também. Acho que a transparência é tudo aqui. Você falou sobre cultura. Queria abordar 2 coisas. Primeiro, que a gente estava falando, né? O dia a dia. O nosso dia a dia é muito frenético, né? Às vezes, e isso se dá também, às vezes parece que a gente não está trabalhando, né? Porque aquele dia ali é até divertido, a paixão é tão grande que às vezes eu não me sinto trabalhando. Eu falando minha vida executiva, às vezes almoçando com o cliente. Cara, será que eu estou trabalhando mesmo? Parece que não é trabalho mais. Parece que... Vocês me chamavam para tomar cerveja no almoço. Eu quero não trabalhar, cara. Mas, e uma outra coisa muito legal, teve uma vez que um executivo da Amazon, da AWS, veio para o Brasil e ele estava dando coaching para países que não tinham performado tanto quanto a Austrália. Ele pegou a Austrália em 6 meses e teve um crescimento que o Brasil teve em 3 anos. E aí ele estava fazendo coaching com os CEOs dos países para dizer o que ele tinha feito diferente. Ele me falou, tem um monte de coisa legal, mas não vem ao caso. Mas eu perguntei para ele numa balada à noite, numa janta à noite, num jantar. Janta é foda. Sim. Se eu falar janta, vai ter uma galera que vai rir pra caramba. Mas ele falou o seguinte, eu falei, cara, que você que tá lá colado com o Jeff Bezos, com o Andy Jassy, que era o CEO, o chefe direto dele, na época quando o Jeff Bezos também estava um pouquinho ali na operação. O que está na cabeça desses caras? Qual é a maior preocupação desses caras? Ele não pestanejou. Falou o seguinte, André, uma empresa de $1 bilhão que está crescendo 50% ano a ano. Qual é o nosso problema? Crescimento. Crescimento, as pessoas entrarem e não pegarem a cultura rápido. Porque a cultura, a gente entendeu qual é o segredo da empresa. A cultura é onde as pessoas vão tomar decisões sozinhas, sem estar com o chefe olhando. E estava tendo um esforço muito grande de aculturamento muito rápido nas empresas, porque
vinham de empresas que tinham valores totalmente diferentes. Né? Valores da Oracle não eram muito parecidos com valores da AWS, né? Valores da IBM, da SAP, até de empresas de logística, né? Não eram totalmente diferentes. Então, essa era a maior preocupação deles, porque eles sabiam que com isso eles garantiriam esse crescimento perene. E muito bom você falar de crescimento rápido, 50% ao ano. E uma das coisas que a gente tem que fazer rapidamente eu errei, eu tenho que mudar. Seja na estratégia, seja na ação tática, seja na pessoa também. Porque muitas vezes as pessoas não estão no mesmo ritmo que você espera que esteja numa empresa de varejo que nem a gente, esse dia a dia, né? essa correria, esse dia a dia. Então, e uma das coisas que eu venho fazendo nas últimas semanas eu tenho começado a reorganizar a minha agenda. Eu tenho deixado um espaço para ler, um espaço para pensar, um espaço para rever o meu dia a dia, porque se você deixar a agenda aberta, vai caindo reunião, vai caindo atividade. Então, eu tenho um horário que para mim é sagrado, salvo algumas coisas, mas assim, ele é sagrado, que é o horário que eu paro para pensar que eu sou mais produtivo, que eu entendi que eu sou mais produtivo nesse horário, então eu deixo para pensar esse horário, deixo para desenvolver algumas coisas nesse horário. Então, eu acho que um grande aprendizado que eu venho tendo nas últimas semanas é essa reorganização da agenda, onde eu preciso estar, onde eu não preciso estar, para fazer. Isso também é muito interessante. Muito bom, né, cara? Eu mudei o meu horário de exercício físico com base nisso. Eu costumava fazer ou muito cedo ou muito tarde, e aí eu achei um horário na hora do almoço que funciona muito bem para mim, porque daí eu consigo condensar todo o esforço mental que eu fiz de manhã, né? Aí é a hora que eu relaxo e as ideias vêm para eu prosseguir nesse trabalho à tarde de forma mais criativas. Muito bom, muito bom. E aí é umas coisas que eu penso todo momento, né? Como que eu tenho uma melhor performance como pai, Pessoa, marido, vida, gestor. Porque às vezes não é fazer tudo mais, né? É só fazer melhor, né? Fazer melhor e deixar coisas de lado, né? A gente falou muito de teste AB, deixar, não tá atrapado, né? E assim, o nome Revenue Club é porque eu sou fã dos caras do Sales Club. E lá existe um programa que eu faço parte, onde eu estou trilhando a parte de gestão, né, para construir a empresa da maneira correta e também ajudar as empresas que eu estou prestando consultoria a ter uma gestão melhor. E nesse momento a gente está revendo a cultura da minha empresa. E eu estou seriamente envezado em a cultura ter alguns pilares. A pessoa tem que gostar de academia, tem que gostar de esporte, porque o esporte, a academia, vai fazer ela performar melhor. A pessoa tem que botar 1-2 horas lá de estudo. O bicho pode estar pegando, mas ela tem que estudar 1-2 horas por dia para se manter atualizada ou para cobrir algum gap de conhecimento que ela tem que ter. E final de semana não trabalhar. Final de semana é família. Por quê? Se a família não está feliz com ela, aquele emprego ali não é bom, não vai ser bom para a família. E, cara, quando você está num mundo que você quer melhorar, poxa, eu quero melhorar a receita das empresas de tecnologia. Pô, não adianta nada eu fazer isso com todo mundo no hospital. Claro. Entendeu? A forceps, a qualquer preço. Então tem que ser de maneira divertida, tem que ser de maneira leve, e tem que ser de maneira veloz também. Mas tudo isso, essa energia que a pessoa vai ganhar do estudo, a produtividade, a performance, é isso que eu entendi que você pode ter, é o melhor caminho. Sim, e não um trabalho duro, né? Não coisas desse tipo que podem gerar, que já aconteceu comigo, desgaste físico, desgaste mental, que, vamos lá, né? Muita gente já sofreu isso também. Acho Milhões. Acho que é difícil uma pessoa hoje em dia não ter passado por algum tipo de desgaste emocional. Isso aí. Bom, estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Quase 1 hora já de conversa. Passou rápido, né? Passou rápido. Eu passo para as considerações finais de vocês, Padovani. Fazer um resumo aí. A gente falou muito sobre growth, muito sobre previsibilidade, operações, enfim. Faz um resumo aí. Qual que é a dica que você deixa para quem quer alavancar a área de vendas sob essa ótica aí do Chief Revenue Officer? Eu acho que
ter muito claro onde você quer chegar no curto, médio e longo prazo, fatiar isso dependendo do seu negócio em semanas, meses, quarter, trimestres, e entender e fazer um acompanhamento muito rígido disso e não negociar. Eu acho que assim, uma das coisas que todo mundo renegocia a meta, renegocia o objetivo. Não, cara, você tem que se virar para achar. Se você realmente acha que é possível chegar naquele ponto, você tem que ser o guardião daquele objetivo e fazer com que seu time produza, e não de uma maneira acusadora, aquela maneira pesada, né? Que ele produz de uma maneira feliz e sabendo que é possível chegar nesse objetivo. Então, uma das coisas que para mim foi duro, muitas vezes, que eu aprendi é que objetivo não tem, meta não tem negociação. Então, eu demorei para aprender isso, mas, cara, agora eu me viro para fazer acontecer. Por exemplo, né, você colocou isso até em palavras bem práticas. Então, vamos supor que a meta da semana é 100. Né? Você não conseguiu fazer, você fez 90. Cada semana que vem vai ser 110. Isso. Né? É isso não mesmo. É que semana que vem vai ter 100, beleza, perdeu uma semana. Não perdeu, não tem perda. Eu gosto que, no nosso caso aqui, varejo é que nem almoço. Se você não almoça hoje, amanhã você não vai almoçar 2 vezes, cara. É simples assim. Então acabou. É isso, cara. Você não pegou. Não pegou, vai pegar. Quem perde o dia, perde a semana, perde o mês, perde o trimestre, perde o ano. Então, cara, você não pode hábito, errar. Né? É meio hábito, né? Você não pode errar. Hábito, perdeu, não pode. Verdade, não pode. E aí ter uma equipe de alta performance é super importante, né? Porque tá todo mundo junto. É isso mesmo. E dar espaço para as pessoas errarem, mas errar e consertar rapidamente o erro, entender onde errou, é aprendizado, né? Eu acho que, na verdade, o erro, ele é um caminho para o acerto, mas ele tem que trazer aprendizados rápidos. Então, ok, não cheguei no 100 que você acabou de falar, chegou nos 90, ok, o que você fez de errado que não fez? Aconteceu isso, ok, na semana que vem não tem nesse caso, com certeza houve um motivo para a pessoa propor algo novo, né? Então ela provavelmente chegou munida de dados, de evidências, arriscou um caminho e não deu certo, né? Aí sim, corrige rápido para tentar o próximo. E outra coisa, antes de terminar, que é uma coisa muito legal. Outro dia, ouvi uma pessoa falou assim, sabe investimento? Que você bota dinheiro lá e tem aqueles investimentos que te dão 1% certo e tem aqueles que são mais arriscados, que podem te dar 10, podem te dar menos 10. E aí, como é que você compra resultado? Como é que você compra um investimento de 5% que é certo? Aí, voltado para o mundo corporativo, né? E aí tem uma prática de gestão hoje que você contrata uma pessoa e você fala o seguinte para ela, você não fala o plano é esse, executa dessa forma. Você fala assim, você é boa, eu vou te dar aqui 1 mês, 1 semana, 15 dias, para você entender a empresa, fazer um due diligence seu aqui interno, e você vai me trazer o plano para gerar o resultado que eu espero. Porque eu não conheço do que você está sendo... É isso. Cara, isso para mim é muito legal, né? É super bacana. Você tem um especialista, você sabe o que você está fazendo, você dá... Mas você bota ele autonomia como comprometimento, autonomia para ele isso fazer. Mesmo. Porque depois ele vai falar... Depois não tem desculpa. E aí, mede isso, aprova o plano, mede isso. Se não der certo, meu amigo, você entendeu? Era isso. É accountability, né? Eu não sei em português, mas é accountability. Você é responsável por aquilo e voa. E aí, se ele já não está performando, daqui a pouco, ele já, quando vier uma demissão, quando a gente falou muito de performance, ele já sabe. Ele não vai ficar mas puto, isso aí é o tal do senso de dono. Porque às vezes eu vejo muita empresa dizendo, eu quero que as pessoas tenham o senso de dono, mas não dá a oportunidade da pessoa. Mas falta crescer, coragem, né? falta coragem. Falta coragem. Um mês o cara não fazendo nada. E 1 mês não tá fazendo nada. Não, tá afiando machado. É uma coisa com o investimento machado, que você falou, né? Tem investimento que às vezes, fundo de investimento que fica 3 meses no vermelho. De repente vira a chave, ele acerta a tese dele, em 6 meses ele dispara, ganha 40%. Mas eu acho que para mim, o que acontece de uma maneira muito ampla? As pessoas não têm objetivos claros. Então, quando a pessoa que está contratada, ela não tem aonde você tem que chegar, porque o que importa é aonde você tem que chegar, o como,
cada um vai fazer. Sim. Mas eu percebo inteligente o suficiente para isso, né? Estudou, pô. Mas eu percebo que tem Você muita... tá comprando o cérebro da pessoa e não arms and legs dela. Sim, mas eu percebo que tem muita empresa grande, estruturada, que não tem claro aonde aquela área precisa chegar e como ela compõe o total daquela empresa. Então, muitas vezes a pessoa, aí você não tem boa produtividade, você não tem crescimento e fica tudo aquilo lá no morno, né? O morno não é nem lá nem cá. Então também tem isso um pouco da gestão da empresa, ter consciência que você precisa ter um objetivo claro, aquele objetivo ele tem que ser fatiado para todo mundo dentro da empresa e cada um é responsável por um quadradinho, por um bloco daquela construção gigantesca que acontece. Então ter objetivos claros aqui para a gente encerrar o nosso papo, para mim é o mais importante de tudo. Se você não sabe onde você quer chegar, cara, então... qualquer lugar serve. Qualquer caminho vale. Qualquer caminho vale. É isso. Não, e além dos objetivos claros, eu vou trazer um ponto que você falou que eu acho muito legal, que é a disciplina. Né? Sim. Objetivos claros, disciplina, metas bem estabelecidas te levam à excelência. Né? É isso mesmo. Bom, e assim encerramos então a segunda edição do podcast Videocast Revenue Club. O seu conteúdo sobre geração de receita eficiente, rápida e de forma consistente. Agradeço imensamente as participações do André Luiz Seixas, CEO da Sales Disruption e Chief Revenue Officer sob demanda. André, muito obrigado pelo bate-papo de novo aqui. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. E Gabriel Padovani, Country Manager na Shipper Brasil. Muito obrigado, Padovani, por todas as suas explicações aí e lições, né? Acho que foram aprendizados muito valiosos para todos nós. Prazer, Marcelo. Acho que conhecimento a gente passa adiante. Que eu gostaria que as pessoas pusessem em prática uma das ações, atividades que a gente conversou hoje. Vai ver como muda o resultado e o revenue aí num curto espaço de tempo. E ensinando você aprende também. Sem dúvida. Vincula, né? Incorpora. Incorpora, é isso aí. Isso aí. Boa. Ficamos por aqui. Até a próxima edição.